Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Bom, hoje estamos aqui de frente com Gabriela Brasil. Gabriela Brasil também é consultora de organização e produtividade, empreendedora e personal organizer. Gabi já trabalhou com cinema e mídias digitais, mas encontrou sua paixão na organização. Mistura e compartilha conteúdos de produtividade, organização, tecnologia e vida simples. Por ironia do destino, Gabriela Brasil mora nos Estados Unidos, em Palo Alto, na Califórnia, de onde bebe direto da fonte do Vale do Silício. Todos os meus convidados são muito especiais, mas a Gabi é muito, pois ela é uma das responsáveis por eu estar aqui hoje. Foi a partir do conhecimento do seu trabalho que eu também acreditei que era possível. Estudei e fiz mentoria com ela e, para mim, é um grande prazer tê-la aqui hoje como minha convidada. Então, seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada a você. Você sabe que você falando aí para você é uma felicidade, mas para mim é também, porque ver você nesse caminho, realizando as coisas e botando para o mundo, né, esse valor que você tem, é bom demais. Não tem coisa melhor. Que bom, que bom. Bom, então vamos começar, né? Falei um pouquinho sobre você, mas me conta. Gabriela Brasil por Gabriela Brasil, quem é você? Gabriela Brasil, Gabriela Brasil. Bem, eu sou uma boa aquariana, isso descreve muito de mim. Sou brasiliense, nascida, criada, mas filha de bons paraibanos e mineiros, então sou uma mistureba boa, isso diz muito sobre mim. E sou uma pessoa que tem muitos valores de liberdade, então tudo que eu faço hoje em dia, eu faço olhando para uma liberdade geográfica, para uma liberdade de tempo, para uma liberdade mesmo no meu dia a dia. E eu gosto de ensinar. Essa é a coisa que eu mais gosto de fazer, é ensinar. Então, aprendendo, ensinando e trazendo um pouco disso do meu trabalho. Eu fui ajudando as pessoas a também aprender um pouquinho por dia, né, com as coisas que estão fazendo. Então, é por aí. Então, eu sou uma mistureba de várias coisas e eu acabo passando isso para frente, eu acho. Maravilhoso. E, Gabi, organização e produtividade, né? Quando a gente fala disso, as pessoas às vezes elas ficam com medo, né? Achando que não é para todo mundo. Organização e produtividade é para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Nem é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que pode ser ensinada. É para todo mundo porque nós somos uma mistura de caos e ordem, né? Então a gente tem as nossas ambivalências, né? O bom, o mal, o caos, a ordem. Então a gente precisa de organização para poder desorganizar também. E essas pessoas que são geralmente mais criativas ou desorganizadas, que têm essa resistência, como que você acha que elas podem alcançar essa organização e produtividade? Olha, eu acho muito legal, assim, quando alguém vira para mim e fala, eu me acho no meio da minha bagunça. Porque, de fato, as pessoas que falam isso, elas se acham, né? Então, é sempre interessante perguntar, mas qual que é o método? Como é que funciona esse se achar na bagunça? Então, você acaba descobrindo algumas coisas. Por exemplo, eu vou tirando uns papéis do lugar, eu vou mexendo nisso daqui, eu vou revirando aquilo outro. Aí você percebe, então tem uma bagunça de papel? Tem uma pilha de roupa que não te impede de dobrar essas roupas. Então, eu acho que mesmo para as pessoas desorganizadas, existe um processo. Só que existe também um volume de coisas que está impedindo esse processo. Então, para os mais criativos e tal, o que eu digo sempre é que esse caminho da organização é uma forma de você se reencontrar com esses processos e ter essa tal dessa liberdade para criar, para produzir, para desenvolver. Então, não é para te limitar, porque eu acho que é essa resistência, né? As pessoas acharem assim, isso vai cortar a minha espontaneidade, isso vai cortar a minha criatividade. Não é. A partir do momento que você abre espaço, você tem até mais vias de fazer conexões, vai pensar em outras coisas, vai abrir o seu olhar para outras coisas, e aí você vai trabalhar essa criatividade, vai pensar nos seus processos. Então, assim, é uma resistência.
Sim, sim. Essa resistência, ela pode ser quebrada e quebrar ela nem sempre é simples, né, Marília? Não, mas a partir do momento que as pessoas aprendem, né, e abrem espaço, de fato, elas conseguem abrir espaço, inclusive, para a criatividade delas, né, Gabi? Bom, eu queria escutar de você o que é produtividade para você. Produtividade, para mim, é sobre o que você está fazendo. Eu acho que hoje em dia a gente tem ainda esse resquício, né, de uma revolução industrial que fala que é preciso fazer mais. Mas a minha escola de produtividade foi o cinema. Eu sou cineasta, né, de formação, e trabalhei com produção durante muitos anos. E como produtora, eu entendi que havia um projeto, havia um processo desse projeto que deveria ser contado, uma história, né? Porque no cinema a gente conta uma história, seja ela em documentário, seja ela em ficção. E essa organização, essa produtividade era fazer acontecer essa história. Então, para mim, a noção de produtividade tem muito a ver com isso. Sobre o que eu estou fazendo, qual o nível de atenção que eu tenho em relação a isso, qual que é o meu nível de compromisso que eu tenho em relação a isso, a minha entrega, e não sobre o quanto de coisas que eu estou fazendo. Porque às vezes você pode estar fazendo um zilhão de coisas sem entrega, sem intenção, sem presença, e se sentir super ocupado e desgastado por conta disso. Então, para mim, produtividade tem a ver, não é sobre quanto você está fazendo, quanto que você está entregando, mas sobre o quê. Como que isso retorna para você, sabe? Tem a ver com essa conexão, né? Com essa conexão essencial, que é até inclusive seu livro. Aí, ela tá aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você acha que as pessoas conseguem traçar, então, essa produtividade que tem a ver com essa sua conexão interna, né, com o que realmente é importante para você, e como encontrar esse caminho essencialista, né? Tá, cada um de nós tem coisas que são importantes, né? A gente tem vidas diferentes, processos diferentes, valores diferentes, mas existem coisas que são comuns a todos nós. A gente precisa comer bem, a gente precisa dormir, a gente precisa respirar, a gente precisa de carinho, de ocitocina, de abraço de pessoas, a gente precisa disso. E isso é essencial. Então, quando eu falo muitas vezes de processos essenciais, é porque essas coisas são tomadas diante de uma distração. Eu vou comer qualquer coisa, empurrar no celular e não estou prestando atenção nesse comer. Então, às vezes, você não tem nem a sensação da saciedade, porque você está ali, você só sente que chegou no final do pacote, tá vendo televisão, só sente que chegou no final da comida, quando chegou no final do pacote. Né? Então, processos essenciais, muitas vezes, são processos que são essenciais para os seres humanos. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa beber água, a gente precisa de carinho. Então, ao se organizar, a gente precisa preservar esses espaços primeiro, porque eles são essenciais, né? Diante deles a gente sobrevive. Então, são coisas assim. E as distrações tomam esses espaços essenciais, né? Então, na minha visão, tem esse caminho essencialista de olhar primeiro para as suas necessidades básicas, abrir espaço para isso e preservar isso, porque o mundo vai querer tomar isso de você. De qualquer forma, é só pensar assim, tô num dia mais acelerado, mais ocupado, vou dormir menos para dar conta desse trabalho. É a primeira coisa que vai em xeque. Você come mal, você tira o sono, você tira as relações de lado, não é? É assim. Então, para a gente olhar para esse caminho do essencialista, primeiro a gente tem que preservar o espaço que é o essencial. E esse essencial, muitas vezes, é o que te faz sobreviver. Bem, né? Então, esse é um lado. O outro lado é notar o que é essencial para você. Diante dos seus valores, dos seus processos, das suas questões. E aí envolve autoconhecimento. E aí é a grande questão Tostines, né? A organização leva ao autoconhecimento ou o autoconhecimento leva à organização? São os dois para mim, porque se você está se autoconhecendo melhor, você vai ter uma clareza melhor dos seus processos e será mais organizado. E se você está se organizando, você também vai ter essa clareza melhor e vai se conhecer. Então, passa pelo autoconhecimento também. Então, eu acho que esse olhar do essencialista é um caminho de você pensar que existem coisas essenciais para a sua sobrevivência e que você precisa preservar isso, porque o mundo distraído, corrido, vai tomar isso de você. E a outra coisa é conhece-te a ti mesmo.
para que você possa colocar o que é mais importante para você no seu fluxo. Sensacional, isso mesmo, né? A gente precisa de realmente. É como se fosse o que o pessoal de finanças fala, né? Que a gente precisa primeiro de colocar o investimento para o que é mais importante para depois pagar as contas e olhar para os extras, né? Se a gente não coloca o básico, o essencial primeiro, ele acaba ficando para escanteio e se sobrar, né? A gente faz o essencial. O caminho geralmente é o contrário. Pois Muito é, e legal. se sobrar é bem arriscado, né? Nas finanças você coloca ali o que é o custo fixo, é o aluguel, é o supermercado e tal. Então, no tempo, você vai acabar olhando para a mesma coisa, que são os Exatamente. essenciais, é por aí também. Até porque nós somos nossa principal ferramenta, né? Se a gente não tiver bem, não adianta nada. Exatamente. Bom, e o que que você recomenda então, olhando, pensando em tudo isso, né, toda essa produtividade, esse caminho essencialista que a gente falou, para esse momento, né, específico que estamos passando da quarentena, tem alguma coisa aí que você recomenda para as pessoas? Olha, eu tô agora, nesse momento que a gente está gravando, no dia 79 da quarentena. Então, já tô quase chegando nos 80. O que eu percebi nos últimos meses, assim, e é que processos que levam você a essas atividades mais ordinárias do dia a dia, mais ligadas ao essencial, é o que te traz força. E eu venho trabalhando isso já há algum tempo, né, nesse caminho comigo mesma e com os meus clientes, mas eu acho que é importante notar que agora está todo mundo online. Então, aquilo que para nós antes era uma via de comunicação, agora é a principal, quiçá a única via de comunicação, né? Então, se você não usa essa tecnologia com um propósito, ela vai te usar. Então, a gente precisa ficar muito de olho nisso, porque nesse momento de quarentena, onde estamos todos online, onde estamos todos fazendo essa troca online, a gente precisa entender a real função dessas coisas. Tipo, eu tô no Instagram, por que eu tô no Instagram? Eu tô no WhatsApp, o que eu tô fazendo aqui? Produtividade é sobre o que você tá fazendo. Não é sobre o número de mensagens que você está respondendo, é sobre por que você está respondendo essas coisas. Qual que é a função disso daqui? Né? Então, tô no Twitter, não é quantos tweets eu tô rolando, é quem é que eu tô acompanhando e por que eu tô acompanhando essas pessoas. Né? Então, agora, nesse momento de quarentena, é filtro. Vi muitas coisas que levam as pessoas para uma produtividade que é mais tóxica, do tipo, vai escrever o seu próximo livro no meio da quarentena. E assim, na verdade, agora filtra, preserva o essencial, durma bem, sabe? Cuida da sua alimentação, até porque se estamos falando de uma pandemia, a gente está olhando para preservar a nossa saúde, a nossa imunidade. Então, sobrevivência, precisamos comer, precisamos dormir, precisamos beber água, precisamos de pessoas. E agora as pessoas estão notando essa falta, né, do dia a dia, do amigo, do crush, sei lá. Então, né? Então a gente tem que se readaptar nessas relações também, e o digital é um caminho. Então, nesse período de quarentena, eu acho que o grande desafio é realmente olhar para esse essencial e não deixar essas distrações tomar o tempo desse essencial. Eu falo isso igual um disco arranhado, né? Mas eu acho que é por aí. Não, total. Para mim também é o que está fazendo toda a diferença, minha rotina matinal, especialmente atividade física, é o que me coloca no eixo, assim, né? Libera um monte de hormônio e coloca o corpo preparado, volta. E manter, né? Criar as nossas rotinas, aquilo que às vezes a gente já estava acostumado, mas por mais que tivesse acostumado, tivesse esse hábito com né, essa inserção da pandemia, deixou todo mundo abalado emocionalmente. Então eu tive que readaptar o que já era adaptado, já era uma rotina, e foi muito importante observar também que cada dia era um dia, né? Então eu fui me respeitando também, respeitando aquela emoção, aquela energia do dia ali, para ir me adaptando. Então é exatamente A isso. gente tem que se respeitar nisso, sabe? Porque é um processo de adaptação para todo mundo. Para todo mundo. Então, até os organizados, olha aí. Se readaptando, né? Então é diferente. E isso é um ponto importante. Não, às vezes eu acho que essa sensação da organização que se passa de ser uma coisa congelada, que é cravada em pedra, que você não pode mudar, que você vai perder a espontaneidade, a criatividade, é porque parece que você vai ter só uma forma de organizar. E não é assim.
A vida te dá um projeto, ciclo que você está passando. Então, você é mãe, você muda a organização. Você é pai, você muda a organização. Você mudou de emprego, você muda a organização. Você mudou de país, você muda a organização. Então, faz parte da vida e é uma constante, porque tudo muda. Então, se a gente passa por mudança, a gente tem que reorganizar. Exatamente. Bom, muito bom conversar um pouco sobre isso com você. E agora eu vou começar o segundo bloco, que é mais sobre como a produtividade é aplicada na sua vida, né? De fato. Então, quais são seus hacks de produtividade, assim, o que que mais funciona para você? Né? Você teve que se readaptar também na pandemia? Ah, com certeza. A gente fez aqui em casa, eu moro num apartamento de 50, 60 metros quadrados, é bem pequenininho, né? Então, o que a gente fez aqui é que a gente mudou tudo de lugar. Então, a sala ficou o espaço da sala, aí ficou o espaço fitness, que é o lugar que eu faço yoga, meu marido malha, e lá na varanda a gente colocou a mesa para fazer o almoço lá fora. Então, a gente teve que mudar os contextos, porque antes era só eu em casa. Então, eu tinha toda a casa para mim o dia todo. Agora não, né? Agora eu tenho que dividir 24 horas, o maridão em casa. Então, a gente mudou todos os contextos para que ninguém se esbarrasse e prejudicasse ali o tempo do outro também. Então, essa adaptação física a gente fez na casa. E teve a adaptação também no meu fluxo, né? O trabalho... eu já trabalhava online, então o fluxo do online continua e tal, e agora, como várias pessoas buscando por organização, eu aumentei o fluxo de trabalho, mas eu tive que me reorganizar para manter as minhas sextas-feiras off, para manter os meus sábados off. Então, assim, é uma sambadinha que a gente faz, né? E quais são os seus principais hacks, Gabi, de produtividade? Olha, eu tenho vários hacks de produtividade como hábitos, assim, que eu já instituí, mas o principal deles é entrar em contato com o meu sistema com frequência. Então, a revisão, não sei nem se pode ser encaixada como um hack ou não. O que você acha? É um hack? É uma boa pergunta, né? Eu acho que é. Porque, para mim, é a mudança que você faz, ela vem quando você começa a revisar esse sistema, sabe? Então, eu uso muito a revisão como caminho de conhecimento do que eu estou fazendo e de entendimento das coisas que estão funcionando e do que não está funcionando. Então, eu acho que é um hack, né? A outra coisa que eu faço sempre aqui é que eu uso a astrologia para me guiar. Assim, isso é uma coisa que eu não falei, mas eu sou uma pessoa que estuda astrologia, eu vejo o movimento dos ciclos, dos astros, no meu ciclo menstrual. Então, um dos hacks que eu sempre uso é que eu alinho o meu ciclo menstrual com o meu ciclo de produtividade. Então, por exemplo, a primeira semana do mês, que é a semana do meu ciclo, eu não agendo tantas reuniões ou coisas de criação, porque eu sei que é uma semana que eu já tô com a energia mais baixinha, que eu já tô mais mole, que eu dou uma choradinha. Então, eu já não coloco essas coisas ali, porque eu sei que é um período mais sensível. Agora, semana, né, que é uma semana, sei lá, de lua nova e tal, eu já consigo fazer gravações, que a pele já tá melhor, então aquela coisa toda, né? Então, um dos meus grandes hacks é alinhar o meu ciclo menstrual com a minha produtividade. Uau. Isso me ajuda muito. Legal. E leva um tempo pra gente reconhecer, mas mulherada, acho que vale experimentar. Boa. E sobre esses hábitos que você já falou, né? Que são seus hacks, são seus hábitos, assim. Mas qual que é um hábito que você acha que faz toda a diferença na sua rotina? O hábito faz toda a diferença na minha rotina. Acho que é uma combinação deles para mim. A rotina matinal é uma combinação de hábitos que me fortalecem muito. Uhum. Porque a forma que a gente começa o nosso dia, ela meio que dá o tom do resto do nosso dia, né? Então, eu começo meu dia sem celular. Então, esse é o principal, assim, faz muito... Acho que se for colocar esse hábito, pode ser esse, sim, né? De começar o dia sem celular. Então, eu não acordo com despertador, eu já acordo num fluxo mais natural, já respeito o meu tempo para acordar, não marco coisas de manhã, então isso é muito importante, eu deixo o meu corpo meditar aonde que eu vou acordar. Às vezes o meu marido é um bom relógio, porque ele acorda, já vai arrumando as coisas na cozinha, faz a barulhada, então eu dou aquela acordada. Então, o primeiro é sem celular. E aí eu vou no banheiro, lavo o rosto, faço uma massagem de carinho, depois eu saio, faço uma meditação de 10 minutos, escrevo no meu journal. Então, essa combinação de hábitos, depois que eu faço e leva, sei lá, meia hora, eu tô assim, agora eu posso ir pro mundo, que eu cuidei de mim.
Sim. Então, se eu não faço isso, se eu pulo de alguma forma, sei lá, se eu tô viajando, alguma coisa acontece, tô fazendo um lançamento e o dia já começa mais ansioso que eu pego o celular, é diferente o meu dia. É diferente. Então, acho que esse hábito aí faz muita diferença. Legal. Gostei. Gabi, sinceramente, qual que é a sua maior dificuldade em relação à produtividade? Minha maior dificuldade é uma coisa que eu tenho que me policiar, e por isso que para mim é importante fazer as revisões, entender os meus processos. Eu tenho muita dificuldade com o ritmo externo. Então eu tenho que sempre me policiar para não ceder ao ritmo do outro e continuar no meu ritmo, porque eu já entendi que se eu entrar numa aceleração e fazer muita coisa, por exemplo, início da quarentena, todo mundo produzindo muito conteúdo, né? E quem já é produtor de conteúdo, provavelmente você deve ter sentido um negocinho desse também. A gente sente que a gente tem que estar presente, colocar, expandir, né? Fazer muita coisa e tal. E aí, isso é uma resistência que eu tenho, porque eu gosto muito de entregar, eu gosto muito de falar, mas eu sei que se eu entrar nesse modo de pressão e de cobrança, eu vou me sobrecarregar e vou deixar de lado o essencial. Eu vou dormir menos, eu vou comer menos, eu vou pular essas refeições. Então, assim, eu preciso me policiar de verdade para não ceder ao ritmo externo e continuar no meu ritmo. E esse é um aprendizado diário. Porque agora, então, com essa coisa da quarentena, toda semana é uma, né? Então a gente toda semana repensa, refaz. Ah, poderia estar falando sobre isso. Nossa, mas eu tenho conteúdo sobre aquilo, deixa eu fazer. Mas se eu fizer, eu vou dormir mais. Então eu fico me orar e vigiar. É esse o meu tempo Fora o todo. tanto de conteúdo legal que está disponível e que a gente fica assim, ai meu Deus. Muito, chega no e-mail, e chega no Twitter, e chega em todo canto, e vídeos legais. Então, assim, o externo, esse ritmo externo, eu percebi ao longo da minha caminhada que ele me faz mal. Porque é como se eu estivesse desrespeitando o meu ritmo. Eu entendi que quando eu estou desrespeitando esse ritmo, eu acabo prejudicando o que é essencial para mim. Né? Então, é sempre essa ponderação, assim, o que eu posso entregar, mas respeitando o meu tempo. Ótimo. Então, você já se considera num nível elevado aí de produtividade com conexão essencial, que já está se respeitando e está conseguindo lidar também com o seu perfeccionismo, com essas questões todas que acabam Muito interferindo. mais. Nossa, assim, eu comecei essa jornada de organização, né? Que é o caminho que você já fez esse caminho também. Então, esse processo dele, né? De trabalhar propósito, priorizar as coisas, entender os espaços, fazer um planejamento, praticar, persistir e até chegar nesse nível de se permitir curtir o tempo que você tem, respeitar esses processos e tal. Para mim, levou um tempo. E não é à toa que eu fico repetindo que essa jornada ela leva um tempo mesmo, porque a gente vai descobrindo as resistências à medida que a gente vai se botando em campo. Uhum. Então, agora, nesse momento de quarentena, que percebe, não, calma, você tem que entregar, mas não dá para fazer dessa forma. A equipe está toda trancada dentro de casa, então não tem fotógrafo, então se vira. Então vamos trabalhar esse perfeccionismo aí. Então, cada situação eleva um pouquinho mais. Eu acho que antes eu costumava falar que eu era uma perfeccionista em tratamento intensivo. Eu acho que agora eu já tô meio em remissão, assim. Que ótimo! Feliz de escutar isso. Muito obrigada, adorei. Acho que deu para todo mundo estar mais a par do nosso universo. Eu, como boa seguidora e, enfim, né, nesse processo todo que eu também compartilhei muito dele com você, eu compartilho muito do que você acredita também. Eu vou muito por esse caminho que é mais essencial, que tem muito mais a ver com a gente, né, uma produtividade que faz mais sentido para a gente, não para o outro necessariamente. Então, espero que as pessoas, né, tenham aproveitado e entendido melhor e que bom que você compartilhou com a gente. E vamos finalizar então agora com o terceiro bloco, né, o bate-bola aí, nossa. Até frio na barriga desse de frente bate-bola. Gabriela Brasil, está preparada? Bora? Então, vamos Manda lá. ver. Gabriela Brasil no De Frente com a Marília Sincera. Gabi, o que te move? O que me move? Liberdade. E quem te inspira? As mulheres da minha vida. Pontos fracos.
Ponto fraco e ponto forte. Eu olho muito para a realidade do outro. Um sonho. Ter filhos. Uma pessoa. Meu marido. Uma empreendedora. Carina Francis. O que você não vive sem? O que eu não vivo sem? Papel e caneta. Um lugar. Um lugar. Pedra Bonita, Rio de Janeiro. Uma música. Uma música. Nossa, difícil essa, hein? Uma música. Perfeição, Legião Urbana. Um livro. Essencialismo, Greg McKeown. Uma frase. Uma frase. Eu repito ela todos os dias, depois que eu termino minha meditação. Universo, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as que posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Isso aí, muito bem, obrigada. E aí... Música foi difícil, hein? É legal, né, essa coisa. Me fala agora alguém que você gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui, que você acha que seria legal. Já que eu falei de empreendedora Carina Francis, eu coloco ela aqui também, porque acho que agora ela está realizando um trabalho muito legal, voltado para marketing autêntico, que a gente está precisando muito agora. Boa, boa, muito bom. E Gabi, faça seu jabá aí, né? Como que as pessoas podem te encontrar, o que você está fazendo de bom? Vamos lá, eu atualmente estou seguindo com os meus processos online, então se você está aí nesse caminho buscando uma vida mais essencialista, mais tranquila, mais organizada, eu tenho cursos, consultorias, mentorias, conteúdo gratuito, livro, então vem, né, trocar aqui comigo. GabrielaBrasil.com, tem tudo explicadinho lá, tudo que você pode encontrar. Maravilha, muito obrigada então, foi muito gostoso, espero que você tenha gostado e até a próxima. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade, espero que o pessoal tenha gostado aí também. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!